Um padre derrubou hóstias consagradas na lama. Segundos depois, algo impossível aconteceu. O pão não afundou. As hóstias permaneceram suspensas sobre o barro diante dos olhos do sacerdote. E aquilo era apenas o começo. Minutos depois, moradores de uma pequena vila espanhola testemunhariam algo ainda mais perturbador. O pão começaria a se transformar em carne e o vinho em sangue. Mais de 600 anos se passaram, e até hoje ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu naquele campo. Esta é a história do milagre eucarístico de Alboraya Almácera, um dos casos mais impressionantes, misteriosos e pouco conhecidos da história da Igreja. Mas antes de continuarmos, eu preciso pedir algo importante. O YouTube dificilmente recomenda vídeos como este. Conteúdos sobre milagres eucarísticos, santos e a presença real de Cristo quase sempre ficam escondidos pelo algoritmo. Então, se você acredita que este apostolado precisa continuar existindo, faça agora uma coisa simples que ajuda muito mais do que você imagina. Inscreva-se no canal Signa et Prodigia. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Cada comentário aumenta o alcance. Cada compartilhamento faz este vídeo chegar a novas pessoas. E cada inscrição ajuda diretamente este apostolado a continuar vivo dentro do YouTube. Agora, voltemos para a Espanha medieval. Ano de 1348. A Europa estava mergulhada em medo. A peste negra avançava silenciosamente. A morte atravessava cidades inteiras. Famílias desapareciam em poucos dias. As pessoas viviam entre procissões, funerais e orações desesperadas. Na pequena região de Valência, as vilas de Alboraya e Almácera sobreviviam em meio a campos agrícolas banhados pelo sol mediterrâneo. A vida ali era simples. Os homens trabalhavam na terra, as mulheres cuidavam da casa, os sinos das igrejas marcavam o ritmo dos dias. E foi naquele cenário aparentemente comum que algo impossível aconteceu. Naquele dia, um sacerdote atravessava os campos carregando o Santíssimo Sacramento para um homem gravemente enfermo. Na tradição católica, levar a Eucaristia para alguém prestes a morrer significava levar o próprio Cristo até os últimos instantes daquela alma. Era uma missão sagrada. O padre caminhava lentamente por uma estrada tomada pela lama, após dias de chuva. Ao seu lado, um pequeno animal carregava o relicário, onde estavam as hóstias consagradas. O vento soprava forte. O céu estava escuro, e então, o animal tropeçou violentamente. O sacerdote perdeu o equilíbrio. O relicário caiu. As hóstias foram lançadas diretamente sobre o barro. Naquele instante, o coração do padre gelou. Para um sacerdote medieval, deixar a Eucaristia cair no chão era algo aterrorizante. Ele correu desesperado. Esperava encontrar as hóstias destruídas pela lama, mas quando se aproximou, ficou imóvel. As hóstias não tocavam o chão, elas estavam suspensas, flutuando sobre o barro, perfeitamente limpas, intocadas pela lama. O sacerdote caiu de joelhos imediatamente. As mãos começaram a tremer. O vento atravessava o campo silenciosamente, enquanto o barro escorria ao redor. Mas as hóstias permaneciam ali, como se uma força invisível as sustentasse. Por alguns segundos, o padre não conseguiu se mover. Não sabia se rezava, se corria, ou se estava diante de algo que jamais deveria testemunhar. Então tomou uma decisão. Correu de volta para a vila. Precisava de testemunhas. Precisava que outras pessoas vissem aquilo. Minutos depois, moradores começaram a atravessar os campos, acompanhando o sacerdote. Homens, mulheres, idosos, crianças.
todos caminhando em silêncio absoluto. Quando chegaram, o impossível ainda estava lá. As hóstias continuavam suspensas sobre a lama. Mas algo havia mudado. A superfície branca do pão começava lentamente a ganhar uma coloração avermelhada. Primeiro uma pequena mancha, depois uma tonalidade mais intensa, até que todos perceberam. Aquilo parecia sangue. O medo tomou conta do campo. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras faziam o sinal da cruz repetidamente. E então, o fenômeno ficou ainda mais perturbador. As hóstias começaram a mudar de aparência. O pão adquiria textura irregular, orgânica, quase humana. Os relatos antigos afirmam que aquilo se parecia com carne viva. Ao mesmo tempo, o vinho derramado no chão começou a coagular, espesso, escuro, vermelho, como sangue fresco. O campo inteiro mergulhou em silêncio. Ninguém ousava tocar em nada. Era como se o céu tivesse rasgado a realidade diante deles. Os aldeões caíram de joelhos na lama. O sacerdote chorava sem conseguir desviar os olhos. E naquele instante, todos acreditavam estar diante do próprio corpo de Cristo. A notícia atravessou a região rapidamente. Pessoas começaram a chegar de outras vilas. Algumas caminhavam horas, outras atravessavam dias inteiros apenas para ver o fenômeno. O pequeno campo agrícola se transformou em local de peregrinação. Mas o mais impressionante era que os sinais não desapareciam. Com extremo cuidado, os corporais manchados foram recolhidos. As relíquias foram levadas para a igreja local. E então começou outro mistério. Os tecidos não se deterioravam. O sangue permanecia visível. A matéria permanecia preservada. Dias passaram. Depois, meses. Depois, anos. E aquilo continuava intacto. Mesmo sem qualquer tecnologia de conservação. Mesmo atravessando calor, umidade, guerras e pestes, séculos começaram a passar. Impérios ruíram, reinos desapareceram, civilizações mudaram completamente. Mas os corporais de Alboraya Almácera continuavam existindo, silenciosos, desafiando explicações. A igreja iniciou investigações. Sacerdotes analisaram testemunhos. Autoridades eclesiásticas interrogaram moradores. Documentos foram preservados. Mas havia um problema. Ninguém conseguia explicar como pão e vinho poderiam permanecer preservados por tanto tempo. E existe um detalhe ainda mais perturbador. Os relatos históricos afirmam que as marcas de sangue jamais desapareceram completamente, como se o tempo se recusasse a apagar o que aconteceu naquele campo. Com o passar dos séculos, igrejas foram erguidas para guardar as relíquias. Procissões começaram a acontecer todos os anos. Milhares de peregrinos passaram a visitar Alboraya Almácera, buscando testemunhar o milagre. Mas talvez o aspecto mais poderoso dessa história seja outro. Tudo aconteceu em um lugar comum. No barro, na lama, longe de reis, longe de grandes catedrais, longe dos palácios. O milagre aconteceu no lugar mais improvável possível. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão perturbadora, porque ela destrói a ideia de que o sobrenatural só aparece em cenários grandiosos. Naquele dia, o divino surgiu silenciosamente no meio da terra molhada, diante de pessoas simples. Séculos depois, um jovem italiano ficaria profundamente impactado por histórias como essa. Seu nome era Carlo Acutis. Enquanto adolescentes da sua idade passavam horas em jogos, televisão e distrações digitais, Carlo dedicava madrugadas inteiras pesquisando milagres eucarísticos ao redor do mundo. Ele acreditava que esses casos eram sinais deixados ao longo da história. Tentativas de despertar uma humanidade cada vez mais fria e indiferente ao sagrado.
Foi justamente por isso que Carlo catalogou cuidadosamente o milagre eucarístico de Alboraia Almácera em seu famoso projeto digital sobre os milagres da Eucaristia. Para ele, histórias como essa não eram apenas lendas antigas, eram testemunhos. E talvez seja impossível ouvir essa história sem entender por que Carlo ficou tão fascinado por ela. Porque existe algo profundamente simbólico em um pão que se recusa a tocar a lama. Talvez o milagre de Alboraia Almácera continue vivo justamente porque ele confronta algo muito moderno. A ideia de que tudo precisa ter explicação imediata. Mais de 6 séculos depois, o mistério continua ali, silencioso, esperando cada nova geração decidir no que acredita. E agora eu preciso pedir novamente a sua ajuda. Se você quer que este apostolado continue crescendo dentro do YouTube, fortaleça este vídeo agora. Comente a palavra Eucaristia. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família. Envie em grupos do WhatsApp. Publique nos stories. Você não imagina o quanto essas pequenas ações ajudam o canal Signate Prodigia a continuar levando os milagres eucarísticos para milhares de pessoas ao redor do mundo. Porque hoje, cada compartilhamento é uma forma de evangelização. E talvez alguém descubra a presença real de Cristo justamente através deste vídeo. Hoje, mais de 600 anos depois, o milagre eucarístico de Alboraia Almácera continua sendo lembrado. E a pergunta permanece viva. Por que o pão não afundou? Por que a carne não se deteriorou? Por que o sangue permaneceu? Talvez você encontre respostas. Talvez não. Mas uma coisa é certa. As pessoas que testemunharam aquele campo jamais voltaram para casa da mesma maneira. E talvez você também não saia deste vídeo da mesma forma. E da próxima vez que você olhar para uma hóstia consagrada, lembre-se do campo de lama em Alboraia Almácera, porque foi ali que algo impossível aconteceu.